Fala, rapaziada. Hoje vamos falar sobre a terrível realidade do inferno. E para poder falar sobre o inferno, eu vou usar aqui a passagem, a parábola que Jesus fala, né? Jesus cita em Lucas capítulo 16, versículo 39, que eu acredito ser a melhor passagem que existe para a gente poder explicar sobre o inferno. Diz assim: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens e vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Esse daqui eu considero como o melhor texto que existe para a gente poder explicar sobre a terrível realidade do inferno. Primeira coisa que a gente precisa entender sobre o inferno é que ele não foi criado para os homens. Ele foi criado para os anjos, para os demônios e para Satanás. Só que por causa da queda do homem, né, a destituição, o rompimento com o relacionamento com Deus, o homem também acaba indo para lá. E, inacreditavelmente, Jesus foi a pessoa que mais falou sobre o inferno na Bíblia. É a pessoa que mais tem passagens citando a respeito do inferno. Vamos explicar essa parábola, é simples. A gente vê Jesus falando que existia 2 homens, um rico e o Lázaro. Mas por que ele dá esse nome? Chama um de rico e outro de Lázaro. Porque Lázaro significa Deus é meu auxílio. Deus é meu auxílio. E isso significa que lá naquela época, lá naquela região, o nome tinha uma identidade mostrava quem você é, assim, na sua essência, não somente para te identificar como um número, como a gente tem aqui no Brasil, o RG, né? O Lázaro significa que dizer que o nome dele era Lázaro significa que ele realmente confiava em Deus, que Deus era o auxílio dele. E quando você coloca esse paralelo, esse contraponto, na verdade, né? O nome de um é Lázaro, o nome do outro é rico, logo se entende que o rico, o significado do rico, ter o nome de rico, quer dizer que a confiança dele está nas riquezas. Deus não tem problema com dinheiro. Deus tem problema com o amor ao dinheiro. Deus tem problema em você ter ganância, ser voltado para o dinheiro. Então o fato do nome desse homem se chamar rico significa que a confiança dele estava no dinheiro. Não somente isso, ele também era hedonita, ou ele vivia de forma... como a própria Bíblia diz, né, melhor dizendo aqui, né, vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Todos os dias ele se deleitava nos prazeres que ele queria, porque ele tinha condições financeiras de buscar isso. Não somente essa questão.
também a gente percebe a riqueza dele quando diz assim que ele se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Púrpura não é somente uma cor roxa, mas era um tingimento que era tirado de um molusco que ficava nas profundezas do mar, onde somente pessoas que eram as mais ricas, as mais abastardas, como reis, príncipes, tinham acesso a essa tintura, né? esse pigmento. E a gente vê que Lázaro era tão rico que tinha acesso a isso. Também tem a questão de falar que ele se vestia de linho finíssimo, que era um tipo de linho que vinha somente do Egito, mostrando o tão grande, tão rico era, o quão rico era esse homem. Mas o que acontece? Esse homem morre, um mal submete ele, não diz, a Bíblia não diz. E ele vai direto para o inferno. Quando ele abre os olhos, ele já está sendo atormentado, diferentemente de Lázaro, que a Bíblia vai falar que anjos vão lá para poder pegá-lo, levá-lo até o seio de Abraão, até ao paraíso, até o céu, né? Vamos lá. E esse homem, ele já abre os olhos no inferno em tormento. Uma outra coisa, voltando, que naquela época, no final dessa passagem, a gente vai ver que ele tinha irmãos. Ele tinha irmãos. E ele diz assim, e a gente sabe que o cortejo fúnebre era algo assim, esplêndido naquela época. Imagina então para uma pessoa rica. Era costume eles contratarem músicos para poder ficar tocando instrumentos durante todo o cortejo. Eles contratavam pessoas para chorar, para poder mostrar a importância. Quanto mais pessoas chorando por pelo defunto, né, pelo rico, mais mostrava a importância que ele tinha. Então, quando o velório, o enterro do rico foi algo esplêndido, algo magnífico, onde todos puderam observar a importância daquele homem. E a gente vê o seguinte, vamos botar o contraponto aqui da questão da vida do Lázaro. A Bíblia vai dizer, né, nessa passagem, que ele desejava comer da comida que estava na mesa do rico. Só que a Bíblia não diz que ele estava lá dentro. Diz que os cães lambiam as feridas de Lázaro. A Bíblia vai dizer que ele jazia à porta de Lázaro, do rico. Isso quer dizer que ele olhava para dentro da casa do rico desejando, e o rico não auxiliava de forma alguma. Como a gente viu antes, ele era rico, ele vivia uma vida de prazeres dissoluta, não estava nem aí para nada e não ajudava ninguém, porque ele não ajudava a pessoa mais próxima dele, que era Lázaro. E qual é a questão interessante? Ele vai dizer que ele desejava comer das migalhas que caíam da mesa do rico. Meus amigos, naquela época, para a pessoa mostrar que era rico, uma forma dela mostrar que era rico, ela pegava o pão que ela comia, e não existia talher, né? Não é que não existia, mas a cultura de lá de Israel, eles comiam com a mão. Então eles pegavam pão para mostrar que eles tinham tanto dinheiro que eles limpavam os dedos, sabe, com o pão e jogavam. E eles não jogavam pela janela, eles jogavam no chão, o empregado varria e jogava pela porta. Então imagine Lázaro tendo que disputar com os cães aqueles farelos de pães que eram limpos nos dedos para ele comer, se saciar. E ainda tem a questão das chagas, o cheiro. Aí ainda leva a uma outra questão, que essa daqui eu acho a mais pesada. A gente tem na cultura, já que a gente sabe, história de cães comendo pessoas na Bíblia, né? Aconteceu outras vezes que a gente vê. E qual foi o enterro? Qual foi o enterro que Lázaro teve? Cadê o parente que acudiu ele? Qual é a possibilidade grande de Lázaro ter morrido ali e ter sido devorado pelos cães, já que os cães já lambiam as chagas dele? Olha a vida terrível que Lázaro teve. Mas isso não quer dizer que se você tiver uma vida terrível, você vai para o céu. Negativo. Negativo. O nome Lázaro, como eu disse, ele confiava em Deus.
Ele acreditava em Deus. Então, essa fé em Deus que o levaria ao céu. Ao contrário do rico. Porque mesmo sendo rico, ele poderia confiar em Deus e ainda ir para o céu. Mas, diferentemente, a gente sabe que ele confiava nas riquezas, não confiava em Deus. Agora, voltando para a questão do inferno. Meus amigos, no inferno não há ateu. A primeira coisa que Lázaro percebe além do tormento é olhar para Abraão. Ele imediatamente reconhece Abraão. Ele chama Abraão de pai. E a gente sabe que os filhos de Abraão são filhos na fé. São filhos que acreditam em Deus. Quando a gente fala assim, o pai Abraão são aqueles que têm fé em Cristo Jesus. Então ele imediatamente ele já reconhece. Então não há ateu no inferno. Não existe ateu no inferno. E quão grande é esse sofrimento, meus amigos, a ponto do rico falar assim, molhe a ponta do dedo, sabe? Pingue uma gota na ponta da minha língua, na minha boca. Quão grande tormento é esse que uma gota possa trazer alívio? Uma gota possa trazer alívio. Quão grande é esse tormento? Ainda temos outras passagens que podemos falar sobre a questão do inferno. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, capítulo 1, versículo 9, diz assim: os quais por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória de seu poder. É total separação de Deus. Ali, eu sempre penso no seguinte: até mesmo o mais vil pecador neste mundo está ainda sujeito, ainda está debaixo, ainda sente, ainda há uma percepção da graça de Deus sobre a vida dele. A fé, a glória ainda desce sobre a vida do mais vil pecador. Mas quando quando pessoas irem para o inferno, quando o rico foi para o inferno, ele percebeu que ali havia uma total separação. Ali ele percebeu que realmente Deus está longe. Também podemos ver em Marcos capítulo 9, versículo 47, no versículo 48, melhor dizendo, que Jesus também está falando sobre o inferno, né? Sobre pessoas serem lançadas no fogo do inferno, e diz assim: onde o seu bicho não morre, o fogo nunca se acaba. Essa frase, onde seu bicho não morre, está falando sobre a questão da decomposição eterna. Isso quer dizer que pessoas que vão para o inferno, que estão no inferno, elas estão em eterna decomposição. Elas sentem os bichos comendo a sua carne todos os dias, para sempre, eternamente. Em Mateus capítulo 13, versículo 42, também está falando sobre a questão de ser lançado no inferno, né, na fornalha de fogo. Diz assim, que ali haverá pranto e ranger de dentes. Meus amigos, essa frase, para vocês entenderem esse versículo, que ali haverá pranto e ranger de dentes, naquela época de Jesus não existia anestesia, e havia pouquíssimos casos onde havia amputação de membros. E para ter essa amputação de membros, a pessoa mordia uma madeira na boca, ou mordia um pano, e o médico, né, cortava aquele membro. A maioria das vezes as pessoas morriam, sabe, por causa de infecção, essas coisas. E esse é o nível de pranto e ranger. Essa dor, sabe, essa angústia de você sem anestesia tá mordendo e rangendo assim, segurando com força, apertando com força entre os dentes algo de tanta dor que você está sentindo. E Mateus capítulo 25, versículo 46, que esse daqui é o pior de todos a respeito do inferno, que diz assim:
Irão estes para Jesus Cristo novamente, falando sobre quem vai para o inferno, aí no final ele diz assim: irão estes para o tormento eterno. Eternidade não é uma medida de tempo. Diferentemente de falar assim, daqui a 1000 anos, 5000 anos, 1 bilhão de anos. Não. Eternidade não é uma medida de tempo. Não é uma medida de tempo. Imagine todo esse sofrimento e você pega na parede lá do inferno. Claro que isso não é real, é uma analogia pequena para vocês entenderem. Você coloca lá na parede do inferno, já se passou um dia. Aí você risca de novo assim, já se passou 7 dias. 1 mês, 1 ano, 10 anos, 100 anos, 1 milhão de anos, 1 bilhão de anos. Não vai ter fim, não vai acabar, não vai ter outra saída, não há outro recurso, meus amigos. Lá não vai chegar um momento onde Deus vai descer novamente e fala assim: vocês agora estão arrependidos? Não haverá mais. Não há misericórdia no inferno. Não há segunda chance. Lá é segunda morte para sempre, eternamente. Não tem saída. É sofrimento para sempre, sem parar, de forma ininterrupta. A cada segundo, a cada momento, sofrendo. Eu digo que 1 segundo no inferno é o suficiente para que todo o prazer que você viveu aqui na Terra seja esquecido. Se você passar 1 segundo no inferno, vai ser o suficiente para você olhar para trás e falar assim: não valeu a pena tudo que eu vivi. Não valeu a pena tudo que eu me deleitei, todo o prazer que eu tive. Como o rico. E no inferno, entenda uma coisa: no inferno todos estão arrependidos. Hugo, eu não quero ir para o inferno. Arrependa-se agora. Arrependa-se hoje. Volte-se hoje. Vá hoje para Cristo. Agora é o momento. Não existirá mais chance depois dessa vida. Agora é o momento de se arrepender. Que Deus abençoe a vida de vocês com essa palavra, que vocês venham entender o que eu quis dizer, que o Espírito Santo auxilie no coração de vocês a respeito dessa palavra. Fique com Deus.